diagnóstico da mãe era feito através da doença do filho. A criança ficava doente, se fazia o diagnóstico na criança e se ia para a mãe. Então, essa mãe amamentou sem saber que era HIV positivo. Meu pai ele começou a adoecer, né? Quando eu conto a história de como foi a entrada da AIDS na vida do meu pai, ele começou a ficar muito doente, começou a emagrecer muito rápido e, enfim, não se fazia testagem em casais heterossexuais, né? Então demorou-se um pouco a imaginar que meu pai teria HIV, mas foi ofertado a questão de fazer a testagem. Ele já estava com muito quadro de pneumonia, né? Então meu pai, que eu saiba, foi essa questão da pneumonia, tuberculose, e minha mãe foi de meningite. Transmissão vertical é a transmissão do vírus HIV, ou a transmissão de um vírus, ou alguma coisa, da mãe para a criança. O HIV pode passar durante a gestação, durante o parto e na amamentação. Quando foi feita a testagem, eu tinha quase 2 anos de idade e não se tinha um tratamento, né? Então se fazia acompanhamento meu e da minha mãe. Então a gente verificava, né, que eu falei, fazia exame de rotina, como hemograma, enfim, essas coisas assim. Digamos que não se sabia como que viveria as crianças que nasciam com HIV. E aí o prognóstico pra gente era viver até no máximo 5 anos. Quando saiu o AZT era para adulto, porque a criança ainda tem outro problema. O remédio sai para o adulto, leva 2, 3 anos para sair para a criança. Porque você tem que fazer pesquisa para a criança, porque a fisiopatologia dela é diferente, como ela funciona é diferente. E nós tínhamos um farmacêutico genial. E eu cheguei para ele e falei, Jorge, só tem esse remédio aqui, ó, é cápsula. Como é que nós vamos fazer para dar para essas crianças? Não tinha formulação infantil. Não existia. Eu falei, Jorge, será que dá para fazer disso algum líquido para dar para essas crianças? Porque as crianças eram muito pequenas. Aí eu falei, Marnela, eu vou ver, certo? Vamos ver. Aí fui lá, ler bula, lógico, né? Aí eu falei, Marnela, deu para fazer aqui uma suspensão, só que tem que ficar na geladeira. E olha, a biodisponibilidade é pequena, eu acho que 1 semana só. Então, eles vão ter que vir, tem que ter geladeira, que já era um problema, você imagina, certo? Tinha que ter geladeira, e tinha que vir 1 vez por semana buscar, porque a durabilidade daquilo que ele produziu não era mais do que aquilo. E foi assim que nós demos o primeiro AZT no Emílio Rivas para as crianças. Eu, depois que o Cazuza morreu, eu não queria ouvir falar em AIDS. Eu passei 2 meses sem poder falar com ninguém, não queria saber. Depois eu me lembrei que tinham tantas mães com filhos com AIDS e que não tinham dinheiro como nós. Então eu acho que uma pessoa que passa por essa doença jamais pode esquecer. E então nós pensamos o seguinte, ou a gente deita na cama e chora até não vai adiantar nada, porque o Cazuza não vai voltar, e aproveita aquele carisma todo que ele tinha e abre uma coisa qualquer para pessoas com AIDS. Foi quando eu procurei o padre Júlio Lancelotti e ele me aconselhou, não faça para adulto, faça para crianças, porque eu tinha ido na casa da Brenda Lee, não vi mais ou menos nada, mas ela me falou também, ela me disse, ela sabe que depois ela foi até assassinada, né? Ela me disse, minha filha, você é uma dona de casa, você é uma mulher, você não vai aguentar esse rojão, faz para a criança, porque a criança é inocente, não sabe que tem essa doença. O termo, né, os filhos da AIDS, na minha época, que somos crianças que nasceram com HIV, e a gente tem a questão do vírus social que ainda mata. O preconceito ainda faz com que as pessoas
tenham uma má adesão, ou tenham um medo da vida, ou tenham a solidão, a tristeza, a depressão, porque pode ser ocasionado, né, por conta desse boom da sorologia. Então a gente tem crianças que os pais eram HIV positivo e morreram na decorrência da AIDS. Então, claro, a gente teve uma grande redução, porque, né, eu tô viva para além da minha estrutura familiar, eu tô viva porque eu tomo remédio todos os dias. Elas ficavam lá até os 18 anos, não tinham noção. Eu me lembro que uma delas fez exame para um coleginho lá perto e passou. E depois que ela passou, o diretor veio dizer: eu pensei que eu tivesse vaga, mas eu não tenho. Quando ele viu que ela era minha criança. Eu dei um escândalo tão grande. Eu fui para os jornais, eu falei. Conclusão, ele deu a vaga para ela e quem não quis fui eu, porque eu não ia botar ela num colégio que tinha esse tipo de coisa, né? Logo que os pediatras começaram a ser informados, isso foi feito através de um trabalho como o CRT, por exemplo, que hoje chama CRT, mas foi lá atrás que ele surgiu, começou a se falar, se dar aula para os pediatras, para os ginecologistas. Ó, gente, existe HIV, existe transmissão vertical, existe HIV em pediatria. Então, mas antes disso, quantos morreram de diarreia ou de pneumonia? Porque essa era a infecção. Não houve nenhuma política voltada para crianças com HIV. A gente tem aqui no Rio a Sociedade Viva Cazuza, que foi um movimento da própria mãe do Cazuza, né? Então a gente não teve, acho que por isso que existem tantas pessoas que a gente não sabe se viveram ou se vivem, como que foi, ou se existiu a possibilidade de vida para essas crianças com HIV, porque não tinha nenhum apoio e ainda não tem, né? Eu falo que se a gente tivesse tido oportunidade, acesso, dado o mínimo de possibilidade da criança poder tomar um remédio, por exemplo, ter o que se alimentar, a gente teria muito mais, talvez, pessoas como eu falando abertamente. O juizado de menores que me encaminhava as crianças. Eu não tinha força para pegar uma criança e botar lá. Eu tinha ser tudo direito pelo juizado e tudo. E as crianças todas abandonadas pelos pais. Pouquíssimas ainda tinham pais, mas aí os pais não podiam tratar delas e elas entregavam para mim. E nesses anos todos só perdi 5 crianças, 5. Eles ficaram adolescentes, eles não ficam mais doentes. E também não tem idade máxima. Só que eles continuam tendo problemas, né? Não é só a saúde que é o problema. Saúde é um complexo. Saúde física, mental, social, né? Se eu tenho só uma saúde física e faltam as outras, eu não sou saudável. Quando eu escolhi falar abertamente do HIV, eu sabia que eu poderia ter certos preconceitos. Não consegui mais me relacionar, não consegui certos empregos, e eu acredito que isso ainda reflete na minha vida. Mas a gente tem um déficit muito grande desse cuidado mental também enquanto saúde. Na população em geral, falando como psicóloga, a gente tem uma ausência muito grande de um olhar para a nossa saúde mental. Então, quando a gente olha para a saúde mental de pessoas que vivem com HIV, que tem todo um processo de medo, de insegurança, de ir numa consulta e pegar um atestado porque tem que levar para o RH, e no RH tem que ser obrigado a colocar o CID, isso tudo já é uma questão, né? Isso tudo já é um pavor, né, existencial. Então, isso tudo vai retraindo as pessoas, como me retraiu por muitos anos. Então, a gente tem esse silenciamento das nossas dores também. Porque a partir do momento que a gente não pode contar para alguém no trabalho, ou contar para um amigo, ou ter coragem de contar para alguém que nós não vamos nos relacionar, a gente fica nesse processo de solidão muito grande, né? Eu falo que hoje
eu posso escolher, enquanto Rafaela, pessoa psicóloga, se eu estou num momento de solitude. Porque eu posso escolher se eu vou querer ainda contar para alguém se vive com HIV, mas eu sei que eu posso sofrer sim um preconceito. Mas hoje o HIV, para mim, ele não é uma questão. Você sabe que elas todas se dão comigo até hoje, né? Dia 13 de dezembro, eu fiz o jantar, o almoço de Natal lá delas, e foram 20 e tantas. Todas adultas na faixa de 30 anos, que elas já estão, ou mais de 30, 32, assim, e todos gozando de saúde, trabalhando. Isso me dá um prazer enorme. Não tem cura essa doença ainda, né? Mas tem tratamento, isso me dá muito prazer. Se você antes tinha uma transmissão de 25%, se você não usar nada, certo? A transmissão girava por volta de 25%, né? E hoje você tem uma transmissão 2, 1, né? Abaixo de 1, né? Se uma mulher fizer tudo direitinho, o risco de transmissão é abaixo de 1, é quase zero. Sempre digo que eu tenho talvez um privilégio, né? Acho que não deveria ser visto como privilégio, né? Deveria ser como algo normal. Mas eu acho que eu tive essa estrutura familiar muito fortalecida, né? Eu falo que é meu pilar, assim. Eu acho que para eu ter conseguido até falar abertamente sobre HIV, essa estrutura familiar foi muito boa. A questão da família, a questão de ter uma irmã mais velha que não tem, ter sido tratada igual, a questão alimentar, a questão de ter acesso à escola e ter podido, né, pensar numa questão de futuro, de praticar esporte. Então, acho que o diferencial é isso. Nem toda criança que nasceu com HIV, ao perder os seus pais biológicos, tiveram esse privilégio de ter sido adotado por uma família que entendesse que aquela criança com HIV era uma criança normal como qualquer outra. Eu achei que, além dos remédios, eu dava amor para elas. Então foi o amor salva, junto com os remédios.